Oi, gente, eu sou a professora Ramila Granja, de Língua Portuguesa, da Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro, e na aula de hoje aprenderemos a identificar e diferenciar textos expositivos e argumentativos. Reconhecer e empregar adequadamente alguns operadores argumentativos, como conjunções e palavras denotativas. Também iremos identificar e elaborar tipos de parágrafos dissertativos padrão, reconhecer a importância dos textos dissertativos para a ciência e a tecnologia, construir períodos compostos por subordinação, ok? Então, vamos iniciar falando sobre o texto dissertativo, que pode ser expositivo ou argumentativo. Na dissertação expositiva, o autor ele é um representante da mensagem. Já na argumentativa, ele é um argumentador. Veremos como funciona a estrutura de um texto dissertativo. O texto dissertativo ele é composto por 3 partes: introdução, onde está a tese que será definida e defendida durante o texto. Ela deve ter relação ao tema da proposta e ser apoiada por argumentos ao longo do texto. O desenvolvimento, aqui o assunto é explicado de forma detalhada, abordando os principais pontos positivos e negativos. E a terceira parte, que é a conclusão, que funciona como um resumo do que foi abordado na introdução e no desenvolvimento. Iremos falar agora sobre o conceito de conjunção, que é a palavra invariável que relaciona 2 orações ou 2 termos de um mesmo valor sintático, como por exemplo, mas, porém, todavia. Lembrando que 2 ou mais palavras empregadas com valor de conjunção constituem uma locução conjuntiva. Temos como exemplos os termos já que, a fim de que, visto que. Só para não esquecer, a conjunção tem como função ser conector de orações, e eles podem ser tanto conjunções coordenativas quanto conjunções subordinativas. As coordenativas ligam palavras ou orações do mesmo valor sintático. Já as subordinativas, elas inserem uma oração na outra, estabelecendo entre elas uma relação de dependência sintática. Esse assunto é bem interessante. Falaremos agora do parágrafo, que é uma unidade de informação construída a partir de uma ideia núcleo, que se chama tópico frasal, que juntamente com outras ideias de outros parágrafos construirão um texto ou constituirão um texto. O tópico frasal é o foco central por meio do qual as ideias se norteiam e se encaixam. Um parágrafo deve apresentar 4 qualidades fundamentais: ser completo, ter unidade, apresentar organização e ter coerência. Ele é coerente quando as suas frases formam um todo e se encaixam perfeitamente. Ou seja, quando você consegue compreender aquilo do qual o autor deseja passar. Dessa forma, o leitor passa de uma frase a outra com tranquilidade, sem sobressaltos ou lacunas. Todos nós conhecemos pelo menos um texto de divulgação científica. Eles se apresentam como expositivo e argumentativo. Seu objetivo é popularizar a ciência, ou seja, transmitir o conhecimento científico de forma clara e objetiva para aqueles que não têm nenhum conhecimento prévio sobre o assunto. Um bom exemplo desse tipo de texto é a bula de remédio. Toda vez que você compra uma medicação, você lê o remédio, lê a bula. Essa bula é um tipo de texto científico. Chegamos ao assunto período composto por subordinação, onde há pelo menos uma oração principal e uma subordinada. As orações subordinadas, elas exercem uma função sintática em relação à oração principal, completam o seu sentido e são dependentes dela. Temos como exemplo a frase: ele disse que virá amanhã. Na oração principal, ele disse. Oração subordinada substantiva, que virá amanhã. Nesse ponto, a gente consegue entender que ela é substantiva porque ela inicia pela conjunção integrante que ou o se. A partir desse ponto, você identifica a oração subordinada substantiva. Ok? Dentre as orações, nós temos também as adverbiais, as adjetivas e as substantivas. Pessoal, na aula de hoje, nós aprendemos a identificar e a diferenciar os textos expositivos e os argumentativos.
Ambos textos são importantes no cotidiano da nossa vida. A língua portuguesa, ela precisa fazer parte da sua realidade. E tanto o texto expositivo quanto o texto argumentativo vão fazer parte dos seus textos escritos, das suas redações, dos seus trabalhos escolares. Também reconhecemos e empregamos adequadamente alguns operadores argumentativos. Lembrando que os operadores argumentativos, eles são as conjunções e também podem ser palavras denotativas. Nós identificamos e elaboramos também tipos de parágrafos dissertativos. Percebemos o tópico frasal, a ideia núcleo do texto. Precisamos verificar a ideia núcleo para que possamos ter compreensão do texto. Precisamos ter coerência, precisamos ter coesão, para que esse parágrafo ele seja muito bem escrito. Também vimos a importância dos textos dissertativos para a ciência e a tecnologia. Além disso, aprendemos sobre os períodos compostos por subordinação. Lembrando que os compostos por subordinação, só para vocês ficarem ligados, você sempre está subordinado à oração principal. E dentro desses períodos, você vai ter uma ação principal e uma ação subordinada, ok? Com isso, chegamos ao fim de mais uma aula. Agora aproveite para compartilhar o seu conhecimento com seus colegas. Bons estudos e até a próxima!